Já está gravando. Bom dia, professor. Beleza, tudo em ordem. Eu Tranquilo. vou explicar aqui um vídeo. Nós vamos assistir primeiro um vídeo. Quando terminar esse vídeo, a gente vai fazer uma discussão aqui e começar a olhar lá as atividades, beleza? Então, eu vou passar aqui o vídeo, vocês me digam se estão enxergando direitinho, se estão escutando. Ok. Licença, professor. Eu não sei se é só no meu, mas o áudio do vídeo está muito travado e a imagem também. Professor?
Professor, professor, Show. é, eu vou lá para o computador, porque tá travando bastante aqui, viu? Tá, tá.
Pronto, pessoal, vamos voltar para cá. Espero que vocês tenham conseguido assistir aí direitinho. Alguns ficaram falando que estavam travando, né? Mas o vídeo é interessante porque ele enfoca, né, essa evolução da tabela periódica de uma forma aí divertida, né? Ele tenta colocar um teor aí de diversão, mais informações, mas ele coloca as informações com clareza sobre a necessidade da organização dos elementos químicos. Isso aí gerou, né, a produção dessa tabela periódica. E ele falou dessa evolução, do nome dos cientistas, dos químicos, né, com detalhe, tudo que tinha visto já nas primeiras aulas. Né? Então, a tabela periódica teve essa evolução, né, durante o passar do tempo, e a tabela periódica atual hoje segue a teoria de Mendeleev e Moseley, né? A tabela periódica com essa periodicidade. Então, a tabela periódica atual, ela segue em ordem crescente de números atômicos, né? E as colunas, que são as famílias, né? Os elementos, eles têm as mesmas propriedades ou propriedades bem semelhantes. Se vocês não prestarem atenção no vídeo aí, quando foi gravado esse vídeo, a gente tinha 114 elementos químicos na tabela periódica. E hoje a gente já tem conhecimento de 118, né? Então, já se aumentou mais 4 elementos químicos. Esses 4 elementos químicos são elementos químicos artificiais, né? Que cita até no texto aí, esses elementos sintéticos, né? Desenvolvidos e produzidos em laboratório, que são os cisurânicos e os transurânicos. Então, na tabela periódica, além dos elementos encontrados na natureza, nós também temos elementos, né, sintéticos. E atualmente Eu já... consegui voltar. Oi? Voltei. Ah, valeu. Então, esses elementos, né, encontrados no laboratório, desenvolvidos em laboratório, atualmente já foram descobertos outros, por 119. Mas está analisando propriedade ainda para poder fazer a divulgação, né, e implementação no material de vocês. Então, vamos lá para as atividades, né, do livro, para a gente começar a jogar essas informações em forma de exercício, né? A gente ver como é que vai ser cobrado esse conhecimento para vocês em questões de vestibulares, né, questão de Enem. Então, vou tentar espelhar agora aqui os exercícios para a gente ir acompanhando. Vamos acompanhar aqui esses resolvidos, né? Para ter a noção de como vai ser cobrado de vocês. Então, todo mundo acompanhando esse exercício número 1. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Então, nesse primeiro exercício aí, ele diz o seguinte: numere a coluna 1, que apresenta personagens que fazem parte da história da tabela periódica, de acordo com os elementos da coluna 2, que indica suas contribuições para a construção da referida tabela. Então, vamos associar aqui o químico, o cientista, com a descoberta e a contribuição dele na construção da tabela. Então, nós temos aqui Mendeleev, Newlands, Dobenheim, Champ-Courtois e Moseley. Na coluna 2, invenção do parafuso de veludo. Professor, é livro 1 ou 2? Pode falar. É livro 1 ou 2? Livro 2. Obrigado. Livro 2, deixa eu achar aqui a página, mesmo.
437. Livro 2, página 437. Então, na coluna 1, mais uma vez, os químicos, os cientistas. E na coluna 2, a contribuição. Então, 1. Invenção do parafuso telúrico. 2. Descoberta do número atômico. 3. Previsão de novos elementos. 4. Criação das tríades. 5. Elaboração da lei das oitavas. Então, todos esses químicos aqui, foi falado aí no vídeo que a gente assistiu há pouco tempo. Mendeleev, Newland, Dobenheim, Charcot-Court e Moseley. Então, vamos dar início aqui. Invenção do parafuso telúrico. Então, quem foi que teve essa ideia de fazer esse parafuso telúrico, onde os elementos eram distribuídos, né, formando um parafuso? Newland. Foi? Newland. Quem acha mais? Que as respostas aqui embaixo é sério isso. E aí, quem que acha? Ó, quando tiver uma questão desse tipo, você procure logo as informações que é mais claras para vocês. Entendeu? Então, na associação, sempre associar os químicos com os números, né? Então, Mendeleev vai ser associado com qual desses números aqui? Número 1, número 2, o 3, o 4 ou 5? Qual foi a contribuição de Mendeleev associada com essas descobertas? A previsão de novos elementos, né? Lembra lá que Mendeleev, quando propôs a tabela periódica dele, com a ordem crescente das massas atômicas, ele verificou que tinha espaços vazios. Esses espaços vazios, ele pressupôs que seriam elementos químicos que iam ser descobertos, que ainda não tinham sido descobertos naquela época. Ou seja, ele fez a previsão de que a tabela periódica teria novos elementos. Então, Mendeleev está associado com 3, né? Então, você já iria para a alternativa e procurava onde é que inicia com 3? Letra A e letra C. Então, já eliminava aqui a B e a D. Certo? Então, vai ficar entre a letra A e a letra C. Beleza? Aí o segundo. Newland. Qual foi a contribuição de Newland? Ele associa aqui nas alternativas 5 e 5. Ou seja, Newland está associado com a elaboração das oitavas, né? Então, ele associou com os intervalos musicais, os 7 intervalos musicais, e elaborou uma teoria chamada Lei das Oitavas. A problemática dessa Lei das Oitavas é que ela não conseguia justificar, né, a semelhança desses elementos quando eram distribuídos. Então, Newland, ele elaborou a Lei das Oitavas. Depois, Dobenheim. Dobenheim foi como se fosse o pioneiro das informações e a criação da tabela. Ele criou a lei das tríades. Então, na ideia dele, era tudo distribuído de 3 em 3, onde o elemento do meio era a média da massa atômica do antecessor e do sucessor. Então, a tabela seria dividida de 3 em 3. Então, isso é a de Dobenheim, que é a criação das tríades. Então, já vai aqui, Dobenheim é o 4. Né? Charcot-Court. Charcot-Court teve a ideia lá do parafuso telúrico, onde os elementos seriam distribuídos, né, formando um parafuso, também de ordem crescente de massas atômicas. Então, eles não tinham
a linha periódica, né, como a gente vê na tabela de Mendeleev. Então, vai descendo, seguindo como se fosse um parafuso. E, por fim, Moseley, a descoberta do número atômico. Então, essa descoberta do número atômico fez com que Moseley corrigisse as imperfeições de Mendeleev, dizendo que, em vez de ser em ordem crescente de massa, ser em ordem crescente de número atômico. Então, essa primeira questão que deve ser resolvida, o carro-chefe é você lembrar de quem? Mendeleev e Moseley. Então, são as teorias aí mais importantes, né, na construção da tabela periódica atual. Então, não é necessário aí, possa ser que você não tenha lembrança, né, de todos os participantes aí dessa evolução da tabela periódica, mas você vai ter que lembrar de Mendeleev e Moseley, certo? Se não conseguir lembrar de todos, lembre principalmente de Mendeleev e Moseley. Então, Mendeleev propôs a tabela periódica, né, com ordem crescente de massas atômicas e fez a previsão desses novos elementos, justamente esses espaços vazios que se encaixavam na tabela que ele propôs. E Moseley, né, com a descoberta do número atômico, verificou que seria mais preciso utilizar o número atômico em vez de número de massa em ordem crescente. Então, a resposta aqui, a solução, letra A, né? 3, 5, 4, 1, 2. Então, Mendeleev, previsão de novos elementos. Newland, elaboração da lei das oitavas. Oppenheim, criação das tríades. Champortuat, criação do parafuso telúrico. E Moseley, descoberta do número atômico. Então, uma questão aí que envolveu todos os participantes aí, né? Os principais participantes da evolução da tabela periódica. Vamos ver a questão 2 agora. Questão 2. Em uma das primeiras classificações periódicas, os elementos químicos eram organizados em grupo de 3, as tríades, denominadas tríades. E os elementos de cada tríade apresentavam propriedades químicas semelhantes. E a massa atômica do elemento central equivale aproximadamente à média aritmética das massas atômicas dos outros dois. Então, observe as tríades a seguir. Então, tem aqui, ó, lítio, sódio e potássio, cloro, bromo e iodo, enxofre, um elemento X e o telúrio. Aí ele diz, com base nos critérios dessa classificação, a letra X corresponde ao seguinte elemento químico: oxigênio, arsênio, selênio e polônio. Então, para que ele consiga responder essa questão aqui, é necessário que você tenha acesso à tabela periódica, né, desse primeiro momento. Ou os valores aqui da massa atômica, certo? Então, essas tríades estão relacionadas com elementos que têm a mesma propriedade. Mas se você pegar, ó, lítio, sódio e potássio, esses elementos aqui eles estão encontrados na família dos metais alcalinos. Aqui, ó, cloro, bromo e iodo. Esses elementos eles estão presentes na família do halogênio. Enxofre e telúrio, eles estão na família do calcogênio, na família do oxigênio. Eu teria o oxigênio aqui em cima, oxigênio, enxofre. Então, qual desses elementos aqui eles estão presentes na família do oxigênio? Então, se tiver na família do oxigênio, quer dizer que ele tem semelhança nas propriedades e características semelhantes. Então, nesse caso aqui, ó, teria o oxigênio e teria o selênio, certo? Mas o que ele quer associar nessa questão aqui é a respeito do média aritmética do elemento central, certo? Então, o valor da massa atômica desse elemento vai ser a média
da massa do enxofre e a massa do telúrio. Então, a gente procurando uma tabela periódica, poderia encontrar aqui, vamos colar aqui a fila, né, do exercício. Então, ó, o enxofre e o telúrio, as massas deles são 32 e 127,5. Então, isso quer dizer que a massa do elemento X vai ser 32 mais 127,5 dividido por 2. Então, é o que está aqui escrito. Então, vai ser 32 mais 127,5 dividido por 2. Então, esse valor vai ser igual a 79,75. Então, com esse valor aqui, 79,75, a gente ia na tabela periódica e procurava identificar qual seria o elemento que corresponde aqui ao X. Certo? Então, o que mais se aproxima com ele é o do selênio, que tem a massa 79. Certo? Então, o elemento X aqui seria o selênio. Então, isso é uma questão aqui que necessitaria do auxílio de uma tabela periódica para que vocês pudessem conseguir, né, identificar as massas atômicas que não foi fornecida aqui na questão. Então, cada tríade, né, o elemento central, o valor da massa dele é a média aritmética da massa dos outros dois, do antecessor e do sucessor. Então, o oxigênio, ele está aqui nessa família também, só que ele está na parte de cima. Então, ele não é um elemento central. Então, quando fosse fazer o cálculo, não daria próximo à massa do oxigênio. Nossa aula aqui já está se esgotando, né? Vamos ver se você consegue ver a terceira questão ainda, para encerrar. A terceira questão. A tabela de Mendeleev, ao ser apresentada à Sociedade Russa de Química, possuía espaços em brancos, reservados para elementos ainda não descobertos. A tabela foi assim organizada a partir da crença de Mendeleev na existência de relações periódicas entre as propriedades físico-químicas dos elementos. Dois dos elementos, então apresentados pelos espaços em brancos, hoje são conhecidos como galho e germânio. Mendeleev havia previsto em seu trabalho original que tais elementos teriam propriedades químicas semelhantes, respectivamente a. Certo? Então, quando falar semelhança de propriedades, vocês vão ter que lembrar que os elementos que estão na mesma família, na mesma coluna, eles vão ter semelhança. Então, também aqui, com o auxílio da tabela periódica, você observaria onde está localizado o galho e onde está localizado o germânio. E os elementos que estiverem na mesma coluna do galho vão ter propriedades químicas semelhantes a ele. Os elementos que estiverem na mesma família, na mesma coluna do germânio, também vão ter propriedades semelhantes a ele. Então, nesse caso, o alumínio ele está na mesma família do galho, certo? Então, ele tem propriedades semelhantes com o galho. E o silício, ele está na mesma família do germânio, então ele vai ter propriedades semelhantes do germânio. Então, a resposta aqui seria a letra B. Certo? Então, sempre quando for fazer comparação de semelhança de propriedades, vocês vão lembrar que se estiver na mesma coluna, aqueles elementos têm as propriedades semelhantes. Certo? Eu vou encerrar a aula hoje aqui. Na próxima aula, a gente vai fazendo mais atividades resolvidas dos praticantes. Quem tiver um tempinho em casa, já quiser ir fazendo praticando, né? Aí na aula já vai só tirando dúvidas. Já começa a fazer aqui os praticantes. Beleza? Então, agradecer vocês aí terem acordado cedinho, certo? Alguns ainda estão com o cabelo assanhado, que eu estou vendo aqui pela câmera. Mas obrigado aí pela atenção. E façam um esforçozinho aí para nas aulas acordar um pouco mais cedo, certo? Quando tiver essa aula de 7h40, porque alguns professores comentaram comigo que os alunos estão demorando para entrar nessa aula de 7h40. Então, dê um esforçozinho, certo?
Então, já obrigado para vocês. Vou encerrar aqui a gravação.